Neste vídeo você vai ouvir A Mão do Macaco, um conto clássico de terror escrito por W. W. Jacobs, publicado em 1902. Uma história curta, mas marcante, sobre desejos perigosos, escolhas irreversíveis e o preço que se paga por tentar mudar o destino. Coloque seus fones de ouvido e deixe-se levar pela atmosfera sombria dessa narrativa. A narração foi pensada para mergulhar você no clima da história, palavra por palavra, com voz humana. Se curtir a experiência, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama boas histórias. Agora, faça seu primeiro desejo. A Mão do Macaco. Fora da casa, era uma noite fria e úmida. Mas na pequena sala de visitas da Vila Labournan, as cortinas estavam cerradas e o fogo ardia na lareira. Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro possuía ideias sobre o jogo que envolviam jogadas radicais, expondo o rei a perigos desnecessários, o que provocava comentários da velha senhora que calmamente fazia tricô perto do fogo. "Ouça esse vento", disse o Sr. White, que, notando um erro fatal cometido quando já era tarde demais, queria evitar que o filho o percebesse. "Estou ouvindo", disse o filho, observando atento o tabuleiro, enquanto estendia a mão. "Cheque." "Não imaginei que ele viesse essa noite", disse o pai, a mão erguida sobre o tabuleiro. "Mate", respondeu o filho. "Não há nada pior do que esta vida tão afastada de tudo", exclamou o Sr. White, com inesperada irritação. "Dentre todos os lugares desagradáveis, lamacentos e fora de mão para se viver, este é o pior. O caminho é um atoleiro e a estrada, uma torrente. Eu não sei o que as pessoas estão pensando. Suponho que, como na estrada somente 2 casas estão alugadas, acham que isso não tem importância." "Não se preocupe, querido", confortou a esposa. "Talvez você ganhe a próxima partida." O Sr. White ergueu a vista subitamente, a tempo de interceptar um olhar de entendimento entre mãe e filho. As palavras morreram em seus lábios, e ele escondeu na rala barba grisalha um sorriso constrangido. "Lá vem ele", disse Herbert White, quando o portão bateu com estrondo e passos pesados se dirigiram para a porta. O velho se levantou com presteza hospitaleira e, ao abrir a porta, foi possível ouvir como ele se lamentava com o visitante. Este também se queixou do tempo, o que levou a Sra. White a lançar em voz baixa uma interjeição de desdém. Depois tossiu levemente assim que o marido entrou na sala, seguido por um homem alto e robusto, com olhos grandes e rosto corado. "Primeiro sargento Morris", disse, apresentando-se. O sargento trocou apertos de mão e, aceitando a cadeira que lhe foi oferecida junto ao fogo, observou satisfeito o anfitrião trazer uísque e copos e colocar uma pequena chaleira de cobre no fogo. Ao terceiro copo, seus olhos se tornaram mais brilhantes e ele começou a falar enquanto o pequeno grupo familiar olhava com grande interesse aquele visitante de terras distantes que, sentado com os largos ombros numa postura ereta, discorria sobre acontecimentos estranhos e feitos valorosos, sobre guerras e pestes e povos exóticos. "21 anos disso", disse o Sr. White, fazendo um gesto com a cabeça para a esposa e o filho. "Quando ele partiu, era um garoto magro de uma loja de varejo. Agora, olhem só para ele." "Não parece ter sofrido muito", disse a Sra. White delicadamente. "Eu gostaria de ir à Índia", disse o marido. "Apenas para dar uma olhada, entendem?" "É melhor onde você está", disse o sargento, abanando a cabeça. Pousou o copo vazio e, suspirando, meneou a cabeça outra vez. "Gostaria de ver aqueles velhos templos e faquires e malabaristas", disse o velho. "O que foi que você começou a me contar outro dia sobre uma mão de macaco ou coisa parecida, Morris?" "Nada, não é nada", respondeu o soldado depressa. "Pelo menos nada que valha a pena ouvir." "Mão de macaco?" perguntou a Sra. White, curiosa. "Bem, apenas o que se poderia chamar de magia, talvez", respondeu o sargento de maneira vaga. Seus 3 ouvintes curvaram-se para a frente ansiosos. O visitante levou aos lábios o copo vazio
distraído, e depois tornou a baixá-lo. O anfitrião encheu novamente. Olhando para ela, não passa de uma mão comum, seca e mumificada. Disse o sargento, mexendo no bolso. Tirou algo e mostrou. A senhora White recuou com uma careta, mas o filho pegou aquilo e examinou com curiosidade. E o que há de especial nela? Perguntou o Sr. White, tomando o objeto das mãos do filho e colocando-o sobre a mesa, após examiná-lo. Ela possui um encantamento que lhe foi conferido por um velho faquir. Disse o sargento. Um homem muito santo. Ele queria mostrar que o destino rege a vida das pessoas e que aqueles que interferem nele correm o risco de se arrepender amargamente. De acordo com o encantamento, 3 pessoas diferentes podem ter cada uma 3 desejos atendidos. Seu modo de falar era tão impressionante que os ouvintes tiveram consciência de que seus vizinhos divertidos haviam sido, de alguma forma, inoportunos. Bem, por que não faz os seus 3 pedidos? Perguntou Herbert White, espertamente. O soldado olhou da maneira que uma pessoa de meia-idade olha para uma criança presunçosa. Eu já fiz, disse em voz baixa, e seu rosto corado empalideceu. E conseguiu que os 3 desejos fossem concedidos? Sim, consegui, disse o soldado, e ouviu-se o barulho de seu copo indo em encontro aos seus dentes fortes. E alguém mais já teve seus 3 desejos atendidos? Perguntou a velha senhora. A primeira pessoa teve os 3 desejos atendidos, sim. Não sei quais eram os 2 primeiros, mas o terceiro era a morte. Sua voz era tão grave que um silêncio caiu sobre o grupo. Se já obteve seus 3 desejos, Morris, de que ela lhe serve agora? Perguntou o velho. Por que ainda está com ela? O soldado balançou a cabeça. Um capricho, eu suponho. Disse lentamente. Se pudesse obter 3 pedidos mais, perguntou o velho, olhando-o de maneira sagaz. Você os faria? Não sei. O sargento pegou a mão do macaco e balançou-a entre o dedo indicador e o polegar. Subitamente jogou-a às chamas que crepitavam na lareira. White, com um leve grito, curvou-se e arrancou-a do fogo. É melhor deixá-la queimar, disse o soldado em tom solene. Se não a quer, Morris, dê para mim, disse o velho. Não, respondeu o amigo com firmeza. Eu a atirei no fogo. Se ficar com ela, não me culpe pelo que acontecer. Jogue-a novamente no fogo, como um homem sensato. O outro sacudiu a cabeça e examinou detidamente a nova aquisição. Como se faz isso? Segure-a levantada com a mão direita e faça o pedido em voz alta, disse o soldado. Mas saiba que haverá consequências. Parece as 1001 noites, disse a senhora White, levantando-se e começando a preparar a ceia. Você não poderia desejar 4 pares de mãos para mim? O marido tirou o talismã do bolso e os 3 estavam rindo quando o sargento, com uma expressão de advertência no rosto, agarrou-o pelo braço. Se quiser formular um pedido, disse asperamente, peça algo que faça sentido. O Sr. White recolocou o talismã no bolso e, dispondo as cadeiras em volta da mesa, convidou todos a sentar-se. Durante a ceia, a mão do macaco foi parcialmente esquecida. Depois, os 3 ficaram ouvindo, enlevados, uma segunda parte das aventuras do soldado na Índia. Se a história da mão do macaco for tão verdadeira quanto aquelas que nos contou, disse Herbert assim que o soldado se retirou, em cima da hora para pegar o trem. Não conseguiremos grande coisa com ela. Você deu a ele algo em troca? Perguntou a Sra. White, olhando firme para o marido. Uma ninharia, ele disse, ruborizando um pouco. Não queria aceitar, mas eu o obriguei. E, mais uma vez, insistiu para que eu a jogasse fora. Como se isso fosse possível, disse Herbert com fingida indignação. Ora essa, vamos ser ricos, famosos, felizes. Deseje ser um imperador, papai, só para começar. Então não será mais dominado por nenhuma esposa. Herbert correu em volta da mesa, perseguido pela injuriada Sra. White, armada de uma vassoura. O Sr. White retirou a mão de macaco do bolso e olhou-a indeciso. Não sei o que desejar, isso é um fato, disse devagar. Creio que tenho tudo o que quero. Se você apenas liquidasse a hipoteca da casa, já seria muito feliz. Não seria?
disse Herbert, pousando a mão no ombro do pai. Deseje 200 libras, então. É só o que falta. O pai, sorrindo envergonhado da própria credulidade, ergueu o talismã enquanto o filho, com um olhar solene de certa forma adulterado por um piscar de olhos para a mãe, sentou-se ao piano e tocou alguns acordes solenes. Eu desejo 200 libras, disse o velho em voz alta e clara. Um agradável acorde de piano saudou as palavras, interrompido por um grito assustador do velho. A esposa e o filho correram para junto dele. Ela se moveu, exclamou, olhando com asco para o objeto que deixara cair no chão. Quando fiz o pedido, ela se contorceu na minha mão como uma cobra. Bem, não estou vendo dinheiro nenhum e creio que nunca vou ver, disse o filho, enquanto pegava a mão do macaco e a colocava em cima da mesa. Deve ter sido imaginação sua, disse a mãe, olhando ansiosa para o velho. Não importa, disse ele, sacudindo a cabeça. Nada de grave aconteceu, mas mesmo assim levei um susto. Sentaram-se novamente junto ao fogo enquanto os dois homens terminavam de fumar seus cachimbos. Lá fora, o vento estava mais forte do que nunca, e o velho sobressaltou-se ao ouvir uma porta bater no andar de cima. Um silêncio incomum e opressivo envolveu os três, e durou até que o velho casal se retirou para dormir. Espero que encontre o dinheiro num pacote bem no meio da cama, disse Herbert ao desejar boa noite aos dois. E que alguma coisa horrível agachada em cima do guarda-roupa observe você embolsar os ganhos obtidos dessa maneira maligna. Herbert permaneceu sentado no escuro, contemplando o fogo se extinguir, vendo rostos nas chamas. A última face era tão horrenda e simiesca que ele a contemplou assombrado. Surgiu tão expressiva que, com um riso nervoso, procurou na mesa um copo com água para jogar sobre ela. Agarrou a mão do macaco e, com um leve calafrio, limpou a mão no casaco e foi para a cama. Na manhã seguinte, enquanto a claridade do sol de inverno iluminava a mesa do café, Herbert riu dos próprios receios. Havia na sala um ar sadio de normalidade, ausente na noite anterior. A pequena, suja e enrugada mão do macaco estava jogada no aparador de maneira descuidada, indicando falta de crença em suas virtudes. Suponho que todos os soldados sejam iguais, disse a Sra. White. Que ideia nossa dar ouvidos a essa bobagem. E, se fosse possível, como 200 libras poderiam trazer algum mal? Podem cair do céu sobre a cabeça dele? Gracejou Herbert. Morris disse que as coisas acontecem tão naturalmente que, se quisermos, podemos atribuí-las à coincidência. Não vá gastar todo o dinheiro antes de eu voltar, disse Herbert, levantando-se da mesa. Fico com medo que se transforme em um avarento mesquinho e tenhamos que repudiá-lo. A mãe riu e acompanhou o filho até a porta. Olhou-o afastar-se pela estrada e voltou para a mesa do café, feliz às custas da credulidade do marido. Tudo isso não a impediu de correr para a porta ao ouvir o carteiro chegar, nem de se referir rapidamente aos sargentos de hábitos etílicos quando notou que o carteiro trouxera uma conta do alfaiate. Herbert vai fazer mais um dos seus comentários jocosos, creio, ao chegar em casa, ela disse, quando sentaram para o jantar. Certamente, concordou o Sr. White. Seja como for, a coisa se mexeu na minha mão, posso jurar. Você pensou que se mexeu, disse a velha senhora suavemente. Ela se mexeu, replicou o outro. Não foi imaginação, eu... O que foi? A esposa não respondeu. Ela observava a misteriosa movimentação de um homem que espreitava a casa, parecendo indeciso se devia ou não entrar. Pensou nas 200 libras e notou que o estranho estava bem vestido e usava uma cartola de seda nova e brilhante. Por 3 vezes ele parou diante do portão e se afastou. Na 4ª vez, depois de uma pausa, abriu resolutamente o portão e caminhou em direção à casa. A Sra. White, no mesmo instante, desamarrou depressa os cordões do avental que usava, escondendo-o sob a almofada da cadeira. Ela conduziu o estranho até a sala. Ele parecia pouco à vontade, olhando-a furtivamente e ouvindo apreensivo a velha senhora se desculpar pela aparência da sala e pelo casaco do marido largado ali, o qual costumava usar quando cuidava do jardim.
Então, com a paciência que seu sexo permitia, aguardou que o homem explicasse o motivo da visita. Mas durante algum tempo ele permaneceu em silêncio. Pediram-me que eu viesse aqui. Ele disse afinal. E parou para tirar um fiapo de linha da calça. Venho da parte da Mowen Maggins. A velha senhora assustou-se. Qual é o assunto? Perguntou ela, aflita. Aconteceu alguma coisa com o Herbert? O marido interveio. Calma, calma, disse. Sente-se e não tire conclusões apressadas. O senhor não trouxe más notícias, tenho certeza, disse olhando ansioso para o outro. Sinto muito, disse o visitante. Ele está ferido? Perguntou a mãe. O visitante assentiu com um movimento de cabeça. Muito ferido, disse delicadamente, mas já não sofre mais. Ah, graças a Deus! Exclamou a velha senhora, apertando as mãos. Graças a Deus, obrigada. Calou-se de súbito, ao perceber o significado funesto do que ouvira e ver seus receios confirmados no rosto do visitante. Ofegante voltou-se para o marido, que nada entendera ainda, e colocou as mãos trêmulas sobre a dele. Houve um longo silêncio. Ele ficou preso na maquinaria, disse o visitante em voz baixa. Preso em uma máquina, repetiu o Sr. White, aturdido. Sentou-se, olhando absorto pela janela e apertando a mão da esposa entre as suas, como costumava fazer no tempo em que a cortejava, quase 40 anos antes. Era o único que nos restava, disse ele, voltando-se gentilmente para o visitante. É difícil. O outro tossiu, levantou-se e caminhou devagar até a janela. A empresa encarregou-me de transferir nossas condolências pela grande perda que sofreram, disse, sem olhar à sua volta. Espero que entendam que sou apenas um empregado cumprindo ordens. Não houve resposta. A face da velha senhora estava lívida, o olhar atônito, a respiração quase inaudível. No rosto do marido, uma expressão de certo parecida com a de seu amigo sargento ao entrar em ação pela primeira vez. Devo dizer que a Mowen Maggins se exime de qualquer responsabilidade, continuou o outro. Não admite nenhuma obrigação pecuniária, mas em agradecimento aos serviços prestados por seu filho, deseja oferecer-lhes uma certa soma em dinheiro como compensação. O Sr. White soltou as mãos da mulher e, levantando-se, olhou com horror para o visitante. Seus lábios secos conseguiram articular a palavra. Quanto? 200 libras, foi a resposta. Sem notar o grito de sua mulher, o velho sorriu de leve, estendeu as mãos como um cego e abruptamente caiu ao chão desfalecido. No vasto cemitério novo, distante cerca de 3 quilômetros, os velhos enterraram seu morto e voltaram para casa, mergulhada em sombras e silêncio. Tudo acontecera tão depressa que, a princípio, mal podiam entender o que se passara, e permaneceram em estado de expectativa, como se algo mais fosse acontecer. Algo que aliviasse o sofrimento que seus velhos corações já não podiam suportar. Mas os dias passaram e a expectativa deu lugar à resignação. A resignação sem esperança dos velhos, algumas vezes chamada erroneamente de apatia. Às vezes eles mal trocavam palavras porque agora nada tinham para conversar e seus dias eram longos e entediantes. Cerca de uma semana depois, o velho acordou no meio da noite, estendeu a mão e notou que estava sozinho. O quarto estava escuro e da janela vinha o som de soluços abafados. Sentou-se na cama e ficou ouvindo. Volte para a cama, disse carinhosamente. Você vai ficar com frio. Mais frio está sentindo o meu filho, disse a velha soluçando. O som dos soluços foi morrendo aos poucos nos ouvidos dele. A cama estava quente e seus olhos pesados de sono. Ele cochilou e logo dormiu, até que um grito exaltado da mulher o fez acordar-se sobressaltado. A mão! A mão! A mão do macaco! Ela gritou freneticamente. A mão do macaco! Onde? O que está acontecendo? Perguntou ele, alarmado.
Ela veio cambaleando pelo quarto na direção dele. Eu quero a mão, ela disse em voz baixa. Você não a destruiu, não é? Está na sala, na prateleira. Ele respondeu admirado. Por quê? Ela chorava e ria ao mesmo tempo e, curvando-se, beijou o rosto dele. Só pensei nisso agora, ela disse histericamente. Por que você não se lembrou? Lembrar do quê? Ele perguntou. Dos outros 2 desejos, ela respondeu. Só fizemos um pedido. E não foi o bastante. Ele respondeu com veemência. Não, ela gritou exultante. Nós faremos mais um. Vá lá embaixo, pegue a mão do macaco e manifeste o desejo de que nosso filho esteja vivo de novo. O homem sentou-se na cama, afastando bruscamente os lençóis de cima das pernas trêmulas. Meu Deus, você está louca! Exclamou horrorizado. Vá buscá-la, rápido, ela disse ofegante. E faça o pedido. Ah, meu filho, meu filho. O marido riscou um fósforo e acendeu a vela. Volte para a cama, falou vacilante. Você não sabe o que está dizendo. Nosso primeiro desejo foi satisfeito. Por que não fazer o segundo? Disse a mulher exaltada. Uma coincidência, gaguejou o velho. Vá buscá-la e peça! Gritou a velha, tremendo de excitação. O velho olhou para ela. Ele está morto há 10 dias, falou hesitante. Além disso, não sei como dizer, mas eu só conseguiria reconhecê-lo pelas roupas. Se antes ele já estava horrível de se ver, imagine agora. Traga-o de volta, gritou a velha, empurrando o marido na direção da porta. Acha que posso temer o filho que criei? Ele desceu, tateando na escuridão, procurando o caminho para a sala, e em seguida foi até o aparador. O talismã estava no mesmo lugar e o velho foi dominado por um medo horrível de que o pedido talvez trouxesse o filho mutilado de volta antes que pudesse fugir do aposento. Prendeu a respiração quando viu que havia perdido a direção da porta. Com a fronte coberta por um suor frio, achou o caminho e, tateando pela parede, alcançou o estreito corredor com a mórbida coisa na mão. O rosto de sua mulher lhe pareceu mudado quando entrou no quarto. Estava pálida e sôfrega, e, para aumentar sua inquietação, tinha um aspecto sobrenatural. Sentiu medo dela. Ande, faça o pedido. Ela ordenou com voz forte. Ele hesitou. É loucura, uma crueldade. Peça, a mulher repetiu. Ele ergueu a mão do macaco. Eu peço que o meu filho viva novamente. O talismã caiu ao chão e o velho olhou para ele assustado. Em seguida, sentou-se trêmulo em uma cadeira enquanto a esposa, os olhos como brasas, ia até a janela e abria as cortinas. Ficou sentado até sentir muito frio, espiando de vez em quando a figura da velha mulher olhando atenta pela janela. A vela, que ardera até embaixo da borda do castiçal de porcelana, lançava sombras bruxuleantes no teto e nas paredes. Depois, com uma cintilação mais forte, se apagou. O velho, com uma inexprimível sensação de alívio pelo insucesso do talismã, voltou para a cama. 1 minuto ou 2 mais tarde, a mulher foi para perto dele, silenciosa e apática. Nenhum dos dois falou. Ficaram ambos deitados em silêncio, ouvindo a batida cadenciada do relógio. Um degrau da escada rangeu e um rato correu ao longo da parede, emitindo um guincho agudo. A escuridão era opressiva, e depois de permanecer algum tempo deitado, o marido, enchendo-se de coragem, pegou a caixa de fósforos, riscou um e desceu a escada em busca de outra vela. No fim da escada, o fósforo apagou. Ele parou para riscar outro e, nesse momento, uma batida tão leve e furtiva que mal se ouvia soou na porta da rua. Os fósforos caíram de suas mãos. Ele permaneceu imóvel, a respiração presa, até que a batida se repetiu. Então correu de volta para o quarto, fechando a porta atrás de si. Uma terceira batida ressoou pela casa. — O que foi isso? Exclamou a velha senhora sobressaltada. — Um rato, disse o velho com voz trêmula. — Um rato, ele passou por mim na escada. Sua esposa sentou-se na cama, escutando. Uma batida mais forte tornou a ressoar pela casa. — É o Herbert! Ela gritou. Correu para a porta, mas o marido agarrou-a pelo braço e a segurou com força. — O que você vai fazer? Sussurrou em tom rouco.
É o meu menino. É o Herbert. Ela gritou, lutando para se livrar. Esqueci que eram 3 quilômetros de distância. Por que está me agarrando? Me largue, tenho que abrir a porta. Pelo amor de Deus, não o deixe entrar, disse o velho atemorizado. Você está com medo do seu próprio filho? Ela gritou, debatendo-se. Me largue. Já vou, Herbert, já estou indo. Ouviu-se uma batida e mais outra. A velha, num arranco súbito, soltou-se e saiu do quarto. O marido seguiu-a até o patamar da escada, chamando-a suplicante enquanto ela descia correndo. Ele ouviu a corrente da porta ser retirada e a chave girando com dificuldade na fechadura. Depois, a voz da velha, tensa e arquejante. O ferrolho! Ela gritou. Desça! Não consigo alcançá-lo! Mas o marido estava de joelhos, as mãos apoiadas no chão, procurando desesperado a mão do macaco. Se ao menos pudesse achá-la antes de aquela coisa lá fora entrar. Uma saraivada de batidas ecoou pela porta. Ele ouviu a cadeira ser arrastada. Era a mulher aproximando-se da porta. Ouviu o ferrolho correndo devagar, e nesse instante achou a mão do macaco. Freneticamente expressou seu terceiro e último desejo. As batidas cessaram de súbito, embora o eco ainda ressoasse pela casa. Ouviu a cadeira ser afastada e a porta abrir-se. Um vento frio subiu pela escada, e o longo e alto gemido de desapontamento e angústia da mulher deu-lhe coragem para descer, correndo até a porta. Depois foi até o portão e olhou. A luz do lampião em frente brilhava numa estrada calma e deserta. Se você gostou dessa experiência, não esqueça de deixar agora o seu like, se inscrever aqui no canal Fabulatrix e ativar o sininho para acompanhar os próximos contos. Aqui, cada audiolivro é um convite à sua imaginação. Nos comentários, diga o que você achou da história e aproveite para sugerir outros contos que você gostaria de ouvir por aqui. Obrigado por escutar até o final. Até a próxima!